Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou, brilhou. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pega Visão. Olha só, mais um domingo de manhã. Estou aqui nos estúdios da Band falando de futebol e você também pode vir aqui falar desse esporte que a gente tanto ama. Manda uma mensagem, um direct lá no meu Instagram, @FernandoVerchay, e você vai receber um formulário, tá bom? Pode vir aqui falar de futebol. Vamos trazer agora os participantes que estarão conosco hoje. Mas antes disso, vamos rapidinho para um break, apenas 30 segundos. O futsal do Brasil tem história. Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São 5 títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora a Estrela Bet tá junto com o futsal brasileiro pra gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora master da Seleção Brasileira de Futsal. Vamos juntos em busca da 6ª estrela. Olha só, falei que era rapidinho. Agora vamos para a nossa primeira comentarista. Ela já esteve aqui no nosso programa falando da sua profissão e vai retornar aqui até tirar algumas dúvidas, tá bom? Roda o VT da Gabriele. Meu nome é Gabriele Felizardo, eu sou do time da arbitragem. Já faz um tempo que eu não tenho mais time, a não ser aqueles 4 que estão lá dentro da linha acompanhando e monitorando o jogo. É uma honra estar no programa novamente. Eu tive uma primeira participação aqui, falei um pouco sobre a arbitragem e estar de volta agora um pouco mais tranquila para poder trazer para vocês um pouco mais desse mundo de novo. Ser chamada novamente é um presente, porque esse programa dá oportunidade para que as pessoas possam ser comentaristas, falar sobre os seus times, falar sobre os jogos e, no meu caso, poder trazer um pouco da arbitragem para vocês. Espero que vocês gostem do programa de hoje. Pode entrar, Gabriele, seja bem-vinda. Tudo bem? Prazer estar aqui de volta. Tudo certo? Bom dia. Gabriele, que é árbitra. Depois vou fazer também algumas perguntas aqui e retomar esse assunto com ela. Roda o VT agora do nosso segundo comentarista, Robertinho. Olá, meu nome é Roberto. Nas redes sociais sou conhecido como Robertinho. Sou morador de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense. Sou botafoguense de carteirinha sempre quando dá, eu tô no estádio aqui no Newton Santos. E vamos aqui falar um pouco sobre futebol. Chega mais, Robertinho. Tudo bem? Robertinho que é botafoguense, eu sou atleticano, mas o clima é de paz. Tudo bem? Tudo certo? Agora roda o VT da nossa terceira comentarista, que é a Stephanie. Roda o VT aí. Oi, meu nome é Stephanie, mas todo mundo me chama de Sté. Eu sou flamenguista desde criança, desde novinha, por influência do meu pai. E tá aqui hoje saindo do Instagram, no Instagram eu já faço essa resenha, já falo de Flamengo. E tá aqui hoje no programa Pega a Visão falando de Flamengo. É muito legal, tô muito feliz. Pode entrar, Stephanie. Tudo bem? Tudo certo? Bom, para começar com a Stephanie, fala um pouco mais sobre você, seu envolvimento com o futebol, sua chegada aqui no estúdio da Band. Então, meu nome é Stephanie, né? Mas pode me chamar de Sté. Então, minha paixão pelo Flamengo, né? Sou flamenguista desde pequena. Meu pai, eu tenho uma recordação do meu pai pequenininho no tri do Flamengo de 2001, vendo me abraçado, todo louco, feliz. E a partir dali, desde pequena, eu tenho essa paixão pelo Flamengo, frequento todos os jogos no Maracanã. E quando dá pra ir fora, eu também vou. E é isso. Ok. Você, Robertinho, botafoguense, fala um pouco mais aí da sua paixão pelo fogão. E aqui a sua chegada no Pega Visão. Olá, meu nome é Roberto. Nas redes sociais sou conhecido como Robertinho. Sou botafoguense, sempre quando dá eu tô nos jogos. Costumo ir sempre nos jogos. Sou botafoguense desde criança. Virei botafoguense através de um amigo meu, que na minha época de criança ele era muito meu amigo, ele era botafoguense e estava sempre na casa dele, a gente assistindo, e ali eu fui apaixonado pelo Botafogo e tô até hoje. Você, Gabriele, fala mais um pouco sobre você aí. Sua profissão que a gente vai ir abordando aqui um pouco, mas você é árbitra de futebol, conta um pouco pra gente. Meu nome é Gabriele, eu sou árbitra assistente da FERJ. Estou no módulo iniciante agora, eu me formei no curso do ano passado, de 2022. Minha carreira na arbitragem começou agora, acho que ainda é muito recente. Eu comecei com o futsal, lá eu sou anotadora. E hoje eu trabalho ali dentro das 4 linhas, como o pessoal chama de bandeirinha, né? Mas o termo correto é árbitro assistente. A gente está ali para auxiliar o árbitro central. Ok, bacana essas informações que ela já iniciou aqui. Não é bandeirinha, é árbitro assistente. A gente vai tirando algumas dúvidas. E a Gabriele não vai falar o time que torce e nem dar palpites no programa, isso daí já está combinado, tá?
Vamos agora aqui para a resenha do primeiro jogo, que é Fluminense e Bragantino. Hoje, 16 horas no Maracanã. Começa você aí, Stephanie. Então, o Fluminense ele começou embalado, né, no Brasileiro, mas agora vem de 2 derrotas consecutivas contra o Botafogo, né, que perdeu de 1-0, e contra o Corinthians fora de casa. O Corinthians é muito forte fora de casa. O Bragantino, ele vem aí de 5 jogos invicto, conseguiu arrancar um pontinho do Palmeiras e conseguiu arrancar um pontinho do Grêmio. Então, assim, não é um jogo fácil para o Fluminense, apesar de que vai jogar em casa com o apoio da torcida, mas é um jogo que é importante, jogando em casa com o apoio da torcida, o Fluminense garantir esses 3 pontos, né? Fala você, Robertinho. Bom, Fluminense e Bragantino, eles estão mais ou menos ali equiparados na tabela. O Fluminense eu vejo ele como favorito, até porque ele tem um time bom, está jogando diante da sua torcida e precisa dar uma resposta para o seu torcedor, porque nos últimos jogos o Fluminense está vindo de derrotas e faz com que o torcedor ele acaba cobrando uma resposta e que o Bragantino ele vem de algumas vitórias, tanto na Sul-Americana quanto no Brasileiro, e eu palpito 0-0. Ok. E você, Gabriela, sem palpites, apenas a análise do jogo. Então, vamos começar com essa análise. Os 2 times, tanto o Fluminense quanto o Bragantino, estão empatados em 13 pontos. Então é um jogo que, apesar dessa queda do Fluminense, ele vem de 2 derrotas e o Bragantino vem de 2 vitórias. Então são 2 polos bem diferentes. Vai ser um jogo equilibrado pela queda do Fluminense, mas também pelo crescimento do Bragantino. Então a gente pode esperar um jogo mais ofensivo pelo lado do Bragantino e aquela tentativa de controle de bola do Fluminense, que é uma característica do dinizismo, né? Então, como o Robertinho falou, o Fluminense tem que dar essa resposta para a torcida, porque começou muito bem os outros campeonatos e agora teve essa queda mesmo por contusões de jogadores. Então isso acabou prejudicando muito o time. Então eu espero que seja um jogo equilibrado pela qualidade das 2 equipes. Ok, de maneira resumida, assim, pessoa que quer seguir uma carreira de árbitro, como que faz inicialmente? Inicialmente faz o curso da EAFERJ, pelo menos aqui no Rio. Tem outras instituições em outros estados, mas o primeiro contato é fazer a matrícula no curso da FERJ, que é o curso aproximadamente com uma duração de 1 ano, onde você tem matérias não só a regra, mas tudo o que é necessário para ter um árbitro, bom condicionamento físico. A gente aprende sobre como controlar o aspecto mental, porque isso é extremamente necessário. É você entrar no jogo sabendo que vai ser xingado e tá tudo bem, eles não podem te desestabilizar. Então é realmente escolher uma profissão e lutar por ela, porque a arbitragem não é só ler regra, não é só correr, tem todo o entendimento, tem a leitura de jogo, tem que estar bem fisicamente, mentalmente e estar pronto, porque as oportunidades vão chegar. Todo jogo é uma Copa do Mundo, que é o que a gente sempre diz. O quarteto é uma família, a gente está lá e tem que dar o nosso melhor em qualquer jogo. Ok, olha, tem que estudar, ainda ter a parte mental e a parte física. Poxa, grande desafio. E você, Stephanie, só perguntando, você que é Flamengo, num jogo desse você seca o Fluminense? Óbvio. Fica mesmo, fica... Seco lá, eu fico o tempo todo na televisão secando, cara. Torcendo pro Bragantino desde pequenininho. Assiste mesmo torcendo pro Fluminense acabar sendo derrotado. Eu mesmo. adoro secar os times cariocas, eu amo. Se com a gente, faz isso com a gente, eu vou fazer isso com eles também. Olha, eu moro no Rio de Janeiro faz uns 3 anos e fiquei até admirado que aqui o pessoal seca o rival mesmo. Porque como são 4 clubes grandes, né, eu acho que tem essa maior rivalidade. Por exemplo, no Paraná, o Atlético Paranaense já se destacou como o maior do estado. Tem o Curitiba, que também muitos anos estava, às vezes, até na Série B, então você acaba nem secando para estar na Série B. O Paraná acabou, né, como eu falei, nem na 4ª divisão está, mas aqui no Rio, poxa, o cara torce pro Flamengo, ele está secando o Fluminense, torce pro Fluminense, está secando o Vasco, né, está secando o Flamengo, então... E falando em secar, Robertinho, o Atlético Paranaense acabou eliminando o Botafogo. O que você achou desse jogo? Qual parte que você achou o resultado justo? Acredito que não, sendo torcedor do Botafogo. Como que você viu essa eliminação do Botafogo na Copa do Brasil por Atlético Paranaense? Bom, eu estava no estádio, estava eu e minhas 2 filhas no estádio. Assim, resultado justo pelo fato do futebol que o Atlético Paranaense apresentou lá na Arena da Baixada. E, para mim, claro que toda eliminação a gente sente, poxa, eliminou,
mas o Botafogo ele jogou bem, saiu aplaudido e a gente ainda é líder do campeonato. Bacana, isso mesmo, tem que aplaudir. Poxa, o Botafogo está fazendo um grande ano aí, como falou, líder do Campeonato Brasileiro. Um grande clube também, acho que o papel agora é apoiar e o Botafogo só tem a crescer, né? Lembrando que o Atlético Paranaense se classificou pela 10ª vez seguida em cobranças de pênalti. As últimas 10 vezes que o Atlético Paranaense foi para os pênaltis, se classificou. Poxa, uma marca incrível mesmo. E mais um goleiro do Atlético brilhando, né? Fazendo ali defesas durante o jogo e também nos pênaltis. Realmente incrível os goleiros do Atlético. Bom, vamos passando aqui agora para a resenha da outra partida, Vasco e Flamengo, já começando com a Stephanie, amanhã às 8 horas da noite no Maracanã. Fala aí, Stephanie. Vasco e Flamengo, clássico dos milhões. Lembrando, né, que em Campeonato Brasileiro, o Vasco não vence o Flamengo desde 2015, então acredito que, por mais que o jogo vai ser no Maracanã, mando do Vasco, então assim, vai ter bastante torcida do Flamengo, então isso acho que ajuda bastante o time do Flamengo. O Flamengo vem de vitórias aí no Campeonato Brasileiro, 3, empatou o último com gosto amargo contra o Cruzeiro. O Vasco tá mal, né? Tá na zona de rebaixamento, de 8 jogos, eu acho que ganhou 1 só. Então, assim, vai vir pressionado, né? O técnico Barbieri pressionado diante do Flamengo. Eu acho que vai ser jogão. Você viu que ela é flamenguista, falou que seca o Fluminense, falou com vontade que o Vasco tá mal. Daqui a pouco sobra para você, Robertinho, do Botafogo, mas né, sequei ontem também, tá. Falando, você seca alguém nesse jogo, Robertinho, ou fica neutro, Vasco e Flamengo? Bom, o Vasco é café com leite, né? O que acontece? O Flamengo, ele não vem num bom momento, tem um elenco que deveria dar uma resposta melhor pro seu torcedor. O Flamengo, ele vem de algumas vitórias que não convence, que o Flamengo ele não conseguiu aproveitar a vantagem numérica que tem tido nas últimas partidas, até mesmo de forma até injusta, por simulações como a expulsão do Canu pelo Bahia. E o que acontece? O Vasco, ele vem numa crise interna. Então, porém, é difícil você cravar, porque é um clássico, mas para mim todo jogo tem que ser 0-0 para mim continuar na liderança. Ok, torce pelo empate, né? E o Botafogo vai disparando. Você, Gabriela, não precisa citar o nome, claro. Você já viu, assim, acompanhando pela televisão, o árbitro sentir a pressão no Maracanã, você fala, pô, esse cara tá apitando ali o jogo do Flamengo, ele tá tremendo um pouco. Não, eu não vejo assim, mas eu vejo que sempre tem muita especulação com relação a isso. O Flamengo é um time de grande expressão, são 4 maiores cariocas e o Flamengo, a gente não pode negar, né, que é o primeiro até pela torcida em si. A maior torcida do Brasil, na verdade. Exatamente, tá? Ele equiparado com o Corinthians, então assim, acredito que os espectadores, os torcedores de fora, eles costumam falar que a arbitragem chega a ser tendenciosa para o Flamengo, mas é um comentário que eu não considero nem um pouco justo. Porque cada jogo é um jogo, todo árbitro tem a sua responsabilidade diante do jogo, independente do time que esteja se enfrentando. E o árbitro que chega ali está muito bem preparado, exatamente. Já passou por vários jogos ele foi escalado porque ele está preparado para aquele jogo. Então, não existe, vou colocar esse árbitro porque ele vai tendenciar ou porque eu preciso desse resultado. Não é desse jeito. E com relação ao jogo em si, apesar do Flamengo ser um favorito, mesmo que seja o mando de campo do Vasco, pelo momento do Vasco de crise, o Flamengo tem oscilado muito. Apesar de ser um time sólido, que já tem um certo tempo que eles têm trabalhado juntos, eles estão passando por uma transição de estilo de jogo. Então, não pode se desmerecer esse clássico. Que mesmo que o momento no Campeonato Brasileiro seja diferente dos dois, pelo Vasco estar na zona de rebaixamento, é um grande clássico carioca. Então, fica tudo em aberto. Ok. Vamos passar aqui então agora para a resenha da próxima partida, entrando na Libertadores, River Plate e Fluminense, que é quarta-feira, 9h30 da noite. Pode ficar com você mesmo, Gabriel. Fala aí do jogo. River Plate e Fluminense. É um jogo de volta, né? O primeiro jogo foi 5-1 para o Fluminense. Então, o time do River Plate está em terceiro lugar no grupo D, enquanto o Fluminense está em primeiro, é o líder dessa chave.
A verdade é que o River Plate ele vai fazer agora os 2 jogos da vida dele, para poder alcançar pontos na sua posição, sendo o jogo contra o Fluminense, que já vem com esse placar elástico, e o próximo jogo dele é contra o Strongest. Então isso acaba pesando para ele. Mas tem um ponto positivo, que ele vai jogar dentro de casa com a torcida apoiando. Então é aquele momento que ele vai ter que dar o gás e dar a resposta para a torcida. Mas o Fluminense em si vai para esse jogo confortável, pela posição dele na chave. Então eu aguardo um jogo ofensivo pelo lado do River Plate, porque ele precisa dessa resposta, ele precisa conquistar esses pontos. E o Fluminense vai tentar cadenciar em cima disso, buscar o resultado também mesmo fora de casa, mas sabendo que pela camisa e pelo peso do River Plate vai ser um jogo bem difícil de ser disputado. Ok. Você, Stephanie, mais um jogo para secar aí, na minha opinião, de 2 mulheres nesse duelo. Fala aí. O Fluminense ele é líder do grupo, então acho que na Libertadores ele tá tranquilo, né? O River, se eu não me engano, Gabi, eu acho que ele tá em terceiro, não, acho que ele tá em último lugar, então ele vem pressionado, né? Vai jogar em casa com a sua torcida, mas vem pressionado porque precisa desse resultado para se ele quiser, né, se classificar. Eu acredito que vai ser um jogo complicado. Eu acho que o Fluminense não vai ter a disparidade que teve aqui no Maracanã, porque aqui no Maracanã foi um show, eu vi, assisti esse jogo, sequei, não adiantou nada. Mas acho que vai ser um jogo bem disputado por ser lá na casa deles, né? Ok. E você, amigo? Bom, eu concordo e discordo com as minhas colegas aqui de bancada. O que acontece? Eu não vejo o Fluminense como indo confortável, independente da posição que está na chave do grupo. É justamente pelo fato de o Fluminense ele vem de algumas derrotas e isso acaba baixando a autoestima do torcedor e acaba vindo aquela pressão de uma resposta. Tanto que o Fluminense perdeu para o Botafogo, perdeu para o Corinthians, perdeu na própria Copa do Brasil, não na Libertadores mesmo. Então o que acontece? Porém o River Plate é um clube de tradição de Libertadores. Eles vão jogar em casa, eles são líder do campeonato argentino. Então, por mais que eles estão numa posição um pouco ruim na Libertadores, mas eles têm a vantagem de estar com a sua torcida ali. E o Fluminense ele vem caindo de rendimento de forma brusca e ele precisa dar uma resposta de imediata para o próprio torcedor. Ok. Apesar do momento do River Plate no campeonato, né, no caso da Libertadores, não ser um dos melhores que a gente sabe que o time tem capacidade de apresentar, essa queda do rendimento do Fluminense em outros campeonatos, realmente ele vai chegar com esse peso de ter a responsabilidade de pelo menos se manter com a qualidade que teve na Libertadores. E o River Plate tem de manter a honra dele ali perante a camisa e a torcida vai estar ali para incentivar o time a crescer. Stephanie, falando em Libertadores, qual foi o duelo que o Flamengo mais te decepcionou aí na Libertadores? Na Libertadores? Foi o último jogo contra o Nublense, que foi empate, vexame, vergonhoso, porque o Flamengo não jogou bem, mas o time do Nublense é muito ruim. Então assim, a gente esperava que o Flamengo ganhasse essa partida, mas levou um empate, um gosto muito amargo, um time muito mal tecnicamente. Para mim, de todos os jogos, foi o pior resultado que teve. Ok, a gente já entrando então na resenha do Flamengo e Racing, que é quinta-feira às 9 da noite. Continuando com você mesmo, Stephanie. Flamengo jogando em casa, precisando vencer. O Flamengo tem 5 pontos. Precisa vencer os 2 últimos jogos para conseguir se classificar. E eu não estou pensando nem em liderança, tá? De chave, eu estou pensando em se classificar. Quando sorteou o grupo do Flamengo, né, a gente pensou, não, grupo tranquilo, o Flamengo vai passar fácil. Não foi isso que aconteceu, só tem uma vitória em casa e precisa desse resultado, porque se não ganhar, não passar na Libertadores, vai ser vexame pro restante do ano. Com certeza. Você, Robertinho, lembra assim, um último jogo que te deu orgulho do Botafogo na Copa Libertadores? Qual foi? Copa do Libertadores foi em 2017, não me recordo muito bem qual jogo assim em si, mas foi, se eu não me engano, acho que foi contra um próprio time do Paraguai mesmo, que até o Gatito pegou, acho que foi 3 pênaltis no jogo. Então isso aí foi um jogo que marcou muito. E pegando uma pontinha aqui da minha colega aqui, que ela falou, você perguntou para ela em relação a qual o jogo do Flamengo na Libertadores decepcionou ela. Eu me decepciono quando ele ganha, eu fico decepcionado quando o Flamengo ganha.
E eu vejo em relação ao Flamengo e Racing, vejo o Flamengo como favorito, até porque vai estar jogando em casa, vai estar jogando contra, apesar que o Racing é o líder da chave, mas eu torço que seja uns 8-0 o Racing. Ok. Tô decepcionado, então, né? Nos últimos anos aí isso é só decepção. Passando agora aqui para Gabriele, sua resenha sobre o jogo aí. O Racing, por ser o líder do campeonato, tem 10 pontos, então ele chega sem o peso de ter que apresentar um resultado muito grande para esse jogo. E o Flamengo, como a Esté falou, ele precisa vencer. Ele tem que dar resposta para a torcida e tem que se classificar. Então ele vai vir com tudo para esse jogo, tem o apoio da torcida, está jogando em casa. Então acredito que o Flamengo seja um grande favorito para o jogo de hoje, para o jogo de hoje não, né? Para esse jogo em questão, mesmo que o Racing seja o líder do campeonato. Ele vai chegar muito mais tranquilo para esse jogo, por não precisar mais garantir pontos para se manter na liderança. Ok, e aproveitando a presença aqui do árbitro, árbitro assistente, Isso. bandeirinha, às vezes a pessoa não acredita, eu já vi assim, o árbitro torce para algum time sim, ou não quer falar, mas com certeza é fanático por algum time. Imagina, eu falo de mim mesmo, eu posso dizer que eu sou atleticano, Atlético Paranaense, nasci em Curitiba, mas como eu trabalho com futebol, com palpites também, quem me segue no Instagram sabe, eu acabei perdendo essa... Poxa, você tem um jogo lá que você fala, poxa, eu sou atleticano, mas o Atlético vai perder esse jogo. Não é? Deduzo, né? Claro que nunca é certeza. Ou, poxa, eu vou colocar lá ambas marcam sim, os dois times fazer gol. Jogo do Atlético, mas eu tenho certeza, né? Estou muito confiante que o Atlético vai fazer um gol, mas vai sofrer também. Aí você, né? Imagina, hoje eu moro no Rio de Janeiro, mas vai em São Januário, vai no Engenhão, vai no Maracanã, vem um familiar teu aqui, a pessoa vai falar, eu quero ir no Maracanã. Normalmente não vai falar no jogo do Flamengo. Você leva a pessoa lá, né? Como eu falei, estava na Arena do Corinthians, conheço o Morumbi, Vila Belmiro, Allianz Parque. Então você vai indo em vários estádios e também você começa a ver que todos os estádios a torcida reclama do árbitro. Todos os estádios, né? Clube aí assim, popularmente dizendo, favorecido pela arbitragem, você vai lá, o torcedor está dizendo que ele é injustiçado. E né, você vai num jogo de um clube que está na terceira divisão e um que está na primeira, o discurso é quase o mesmo. E você acaba, sou atleticano, né, sempre serei de coração, mas você acaba, eu gosto também desse time, começa a acompanhar futebol até também pela minha profissão como apresentador, assiste jogo de tudo que é time, vários campeonatos, você acaba, então realmente acredito que um árbitro, nossa, imagina o cara que está lá pitando primeira divisão, segunda, enfim, o cara vai entrar no campo lá, nossa, eu sou palmeirense. Gente, eu acredito, não existe isso, o cara tá lá ganhando a vida, trabalhando, né? Então até com a presença dela aqui, eu acredito que realmente, né? Claro que ela não vai falar, pode ser, quando era criança, tal, torcia para tal time, mas pô, a profissão dela tá lá em primeiríssimo lugar. O time deixa, né? Vamos falar a verdade, não vai colocar comida na mesa lá também, não é jogadora de futebol, é árbitra. Então, né? Só dando aqui um testemunho meu mesmo, que eu poderia falar aqui, sou atleticano fanático, mas você vai aprendendo a gostar de todos os times. Por exemplo, quem me acompanha sabe, não porque o Robertinho está aqui, mas gosto muito, muito, muito do Botafogo pela história, acompanhar tudo que aconteceu no clube, a visita ao Museu do Botafogo, foi até com a minha família ali em General Severiano. Finalmente estão fazendo um novo museu para o Botafogo também, que merece. Aí dá para fazer um museu de 30 andares, de tanta história que o clube tem. Então, né, só essa visão geral aí para você acreditar quando o árbitro diz que ele não tem aquele clube do coração. Bom, e antes da gente saber o que os nossos participantes acharam de ser comentaristas por um dia, eu tenho um recado muito importante para você. Você está convocado para uma importante missão, trazer para a palma da sua mão as estrelas. Chegou o Estelar, o novo jogo exclusivo da Estrela Bet. Emoção lá em cima, energia lá em cima e felicidade, lá em cima. Aproveite o bônus de até R$200 no primeiro depósito e jogue agora mesmo. Estelar, o jogo para levar sua diversão lá para cima. Acesse estrelabet.com e jogue agora. Estrela Bet, jogou, brilhou. Só as últimas palavras, Stephanie, sua presença no programa, pode falar. Adorei participar do programa, fico muito feliz falando de Flamengo, fico muito feliz estar aqui hoje, né, que às vezes eu fico lá só no Instagram, mas estar aqui foi muito legal, uma experiência incrível. Agradecer aos meus colegas de bancada, agradecer você, foi maravilhoso. Ok, e o que você achou assim de falar do rival, do Fluminense, do Vasco? Já tinha se visto nessa situação? É a primeira vez que você entrou
nesse funil e ter que falar do rival? Falar do rival em relação a outros jogos foi a primeira vez. Eu falo mais do rival quando vai me enfrentar, né? Eu vou lá no Instagram, faço a minha resenha e tal, mas falar analisando outros jogos é a primeira vez. Experiência incrível, eu adorei. Ok, foi bacana que eles foram aqui justos nos comentários, né? Claro, eu seco tal time e tal, mas às vezes a pessoa está em casa mesmo, como ela disse, vê a pessoa falando, falou bem do Vasco, falou bem do Fluminense, mas como é que a pessoa vai chegar aqui e dizer que o Fluminense está jogando futebol feio? Todo mundo sabe que está jogando futebol bonito. Se vai vencer ou não é outra questão. Mas eles foram aqui bem realistas no que falaram. Diz você aí, Robertinho. Bom, eu me sinto muito honrado de poder estar participando do programa. Eu acompanho sempre que dá, às vezes, por eu ser motorista de aplicativo, às vezes não dá para mim poder estar assistindo o programa no domingo, às vezes estou trabalhando, mas eu sempre acompanho pelo YouTube. E gostei muito de poder estar aqui, tentei ser mais imparcial possível, mas quando a gente se depara assim, com rivais, assim, quando eu falo rivais, assim, a questão da árbitra, assim, eu só puxando um ponto, eu não vejo como o árbitro entrar de maldade, assim, na questão de influenciar resultado, porém pelos aparatos que nós temos de tecnologia é difícil, assim, aceitar determinado tipo de erro de arbitragem. E nas redes sociais, no Instagram, eu gerencio a conta da minha filha, Natália Gloriosa, que ela acompanha o futebol feminino do Botafogo. Então sempre quando dá, a gente estamos gravando algum conteúdo em relação ao futebol feminino e espero voltar mais vezes. Ok, repete o nome aí, qual que é o nome do canal? É Natália Gloriosa. Ok. Você, Gabriela, suas palavras finais. Então, para mim é muito gratificante, né, estar participando do programa novamente. É uma honra estar aqui de novo, poder mostrar um pouco mais desse mundo que é a arbitragem para vocês e poder ter meu momento de jornalista esportiva aqui, vivendo meu sonho de infância. Eu entendo o que você quis dizer com relação à arbitragem, é realmente complicado. Eu sei que a arbitragem ainda ser vista como, os árbitros serem vistos como seres humanos, por assim dizer, é complicado para o torcedor, porque o torcedor é fanático, ele ama o esporte, ele ama o jogo. Então, às vezes, dando a minha opinião como antiga torcedora e agora árbitra, é muito difícil a gente separar que o resultado veio porque ou o meu time não foi bem, ou o outro time foi superior e não jogar a culpa na arbitragem. O que acontece muitas vezes é a arbitragem ser culpada pelo resultado do jogo quando não teve influência. E também acontecem erros de arbitragem porque nós somos seres humanos. Então, por mais que nós estejamos aparato, as regras, estejamos bem fisicamente, erro pode acontecer. Você pode estar mal posicionado no momento, não vê o lance, e às vezes até mesmo com o VAR você vê o lance de novo e você não enxerga uma coisa que está clara. Porque estar dentro do campo tem toda uma pressão que é diferente de você estar dentro de casa, reassistindo, reavaliando. Então eu preciso defender o meu time, que é muito complicado estar lá dentro e tomar decisão o tempo inteiro. O árbitro central tem que tomar decisão o tempo inteiro, o árbitro assistente tem que auxiliar o árbitro o tempo inteiro. É um impedimento de eles falam, estava muito claro, por que ele teve que esperar? São coisas que os torcedores não sabem. Entrar em, no caso, participar do jogo, obstruir um jogador, tem muito torcedor que não tem noção do que é o impedimento em si. E às vezes acaba falando que o árbitro não marcou bem ou não sancionou direto. Só que a gente está sempre buscando uma evolução e errar é normal. Infelizmente acontece, a gente não está lá para errar, mas estamos aí. Obrigada. Ok. Agradeço a presença dos três aqui, foi muito bom o programa. E você ficar de olho nos outros domingos, estarei aqui também, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, valeu! Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou, brilhou.